Então, muito bem. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, já está aqui na página, vou aumentar aqui um pouquinho, para a gente usar as labels, tá? Então, deixa eu aumentar mais, 125. Então, a ideia hoje aqui é a gente usar o Simulate para que a gente possa compreender, pelo menos de uma maneira inicial, as labels. O que é a label? Basicamente, a label ela é uma etiqueta, né? É uma etiqueta. Então, quando aquele meu item de trabalho ali, o work item, passa numa certa atividade, ou ele é gerado, eu posso colocar uma etiqueta nele. E lá na frente, essa etiqueta pode ser usada para fazer alguma classificação, para fazer alguma distribuição de probabilidade, ela pode ser usada para depois ser dividida, passar por processos paralelos e essa etiqueta para fazer a identificação para retorno dela como uma unidade só. Então, quando eu tenho, por exemplo, um processo que ao longo desse processo vai se dividindo e vai gerando atividades em paralelo, a gente faz essas etiquetas que aqui a gente chama de labels, né? Que nada mais é do que são nomes, né? Nomes que a gente vai dar para cada um dos processos. Então, o exemplo inicial aqui, ele é bem simples, tá? É um processo de frutas. Então, eu tenho aqui uma chegada de frutas, né? Essa chegada de frutas chega em bateladas de 100 unidades, tá? De 100 unidades, dado uma distribuição exponencial de 90 minutos. Tá? Então, quando chega a fruta aqui, chega 100 em 100 frutas. Essas frutas vão ser selecionadas de acordo com a qualidade. Então, eu faço uma triagem. Tá? Eu tenho 3 tipos de qualidade. Quando eu tenho uma qualidade A, significa que eu vou embalar essas frutas, de 12 em 12 e ela vai para exportação. Tá? Então, para embalar essas 12 frutas, leva 5 minutos aí por caixa fixos. Né? As frutas que já não são de alta qualidade, são de qualidade B, elas são esmagadas para fazer suco. Né? Então, para fazer o processo de suco, para o esmagamento da fruta, eu preciso juntar, ou esperar juntar 100 frutas, e aí quando eu tiver 100 frutas da qualidade B, eu consigo fazer o processo na máquina da fabricação do suco. E ele demora um tempo de 30 minutos para passar nessa máquina. E já aquelas frutas que não têm uma qualidade alta, são uma qualidade C, que são descartadas, elas vão ser trituradas, também junta uma quantidade de frutas, nesse caso aqui é 50, e leva 40 minutos para fazer esse esmagamento para virar adubo. Tá? Então, frutas que é de alta qualidade vai para exportação, frutas que são de qualidade média vão para esmagamento para fazer suco, e frutas que estão ruins vão para fazer adubo. Tá? Então, aqui estão os detalhes. Muito bem, então vamos desenhar esse processo aqui lá no Simulate, porque daí eu vou configurando junto com vocês aqui o que precisa. Então, eu tenho lá uma chegada, isso aqui vai para uma fila, dessa fila nós vamos para a triagem, da triagem nós temos 3 filas. Lembram que eu falei para vocês que a gente não usa uma fila para várias atividades, e sim uma atividade para várias filas? Então, aqui está o exemplo que a gente quer. Aí, aqui eu tenho o processo de embalamento, esse processo aqui é o de suco, e esse processo aqui é o de rejeitos, ou de adubo. E aí eu vou marcar, tá vendo que eu tenho aqui saídas, uma para cada um. Então, vai entrar todas as frutas, mas eu vou controlar a saída separadamente. Cada tipo de fruta tem uma saída diferente. Ó. Cada tipo de... Então, um final aqui, um final aqui, um final aqui. Muito bem. Só aumentar um pouquinho aqui ó, a tela. Vou mudar o nome aqui só para a gente poder falar e ficar fácil de ver. Então, aqui é o embala. Embala. Aqui é o suco.
E aqui é o rejeito. Muito bem. Como é que faz para chegar? Então, vamos olhar as configurações agora. Ah, antes de tudo, o que tem que fazer? Arquivos, preferências, distância, set to zero. Ok. Tem que fazer isso por quê? Porque senão o tamanho dessa flechinha conta um tempo que a gente não está interessado. Outra coisa aqui é as propriedades do calendário. Nós vamos deixar em minutos e vamos rodar lá por... Vamos colocar em minutos aqui. 6 vezes 8, 48. Vamos rodar aqui por 10 dias, pode ser? 4.800 minutos. Ok. Muito bem. Então aqui, ó, na chegada de frutas, nós temos uma exponencial com 90 minutos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Exponencial com 90 minutos, chega de 100 em 100. Então aqui, quando a gente falou, eu vou ter um batching, ó. O batching que a gente vai colocar aqui, 100. Ó, então é exponencial, 90 minutos, de 100 em 100. Vamos só gerar aqui rapidinho, só para a gente ver, vou colocar até mais devagarzinho aqui, depois... Ó, quando chega, tá vendo que ele chega de 100 em 100, ó. Chegou 200, aí vamos ver o próximo que vai chegar aí daqui a pouco. Ó, 300, 400, tá vendo? Então é simplesmente chegar lá no batching, aqui no batching, e colocar, cara. Aqui pode ser, inclusive pode ser uma distribuição, tá? Se não chegar a quantidade de frutas sempre exata, é uma quantidade de frutas que chega. Eu posso identificar qual é a distribuição dessa quantidade e colocar aqui, é uma normal com média 100, desvio padrão 10. É uma triangular, é uma uniforme entre 95 e 105. Aqui é fixo 100, ou seja, cada vez que chega 100 unidades, tá? Muito bem. Aqui, por enquanto, a gente vai entrar na triagem daqui a pouco. Na embalagem, então ele chega lá, eu tenho que fazer 12 frutas de 5 em 5 minutos. Muito bem. Como é que a gente faz esses 12 e 12 frutas? É o seguinte, então, aqui no route, routine não, cadê? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar, anotar. Vamos anotar, me ajudem aí. 5 minutos 12, 30 minutos 100 e 40 minutos 50. Então tá aqui, ó. Lá na atividade, no routine, nós vamos colocar lá um collect. Tá aqui. Então aqui nessa atividade, aqui no routine, nós vamos colocar aqui um collect, tá? Então, ó, o que a gente está dizendo aqui? Routine é a entrada dessa atividade. Então, está entrando aqui, a única entrada que tem é a fila para a atividade embala. Eu tenho várias entradas aqui, eu posso colocar prioridade, ele vai pegar sempre de uma certa fila, quando eu tenho mais de uma fila, só aquilo que venceu, o mais velho, ou deixa o mais novo que entrou na fila, o maior, circulate é um de cada um. Então eu tenho várias formas, ou um percentual aqui, um percentual de cada fila. Aqui nós vamos colocar aqui, ó, o collect. Quando a gente seleciona o collect, a gente pode colocar qual é a quantidade que eu quero coletar. E aí aqui eu tenho algumas opções de seleção. O que a gente vai selecionar é isso aqui, ó. Não collect enquanto não estiver tudo disponível. O que ele vai fazer? Ele vai acumulando aqui na fila, acumulando aqui na fila. Quando chegar em 12, se a atividade estiver livre, ele puxa 12 de uma vez só. Ou seja, ele não deixa essa atividade ocupada assim que tiver uma fila. Se eu não marcar
do not collect aqui, ele vai fazer o seguinte, chegou 1, puxa, daí ele fica ocupado. Chegou 2, puxa. Chegou 3, chegou 4. Quando chegar a 12ª, aí ele vai começar a contar o tempo de embalagem, que a gente vai configurar, que é os 5 minutos lá. Agora, se eu deixo isso aqui marcado, a atividade, se não tiver 12 peças aqui na fila, ela vai ficar vazia, como se ela estivesse ociosa. Por quê? Porque não pode fazer nada, não tem o que fazer. Aí deu 12, aí sim eu puxo. Então eu tenho que olhar lá no meu sistema qual que é a minha situação. Se eu vou já colocando na atividade que eu quero assim que vai chegando, e aí só depois tiver completa a quantidade que eu executo, ou não. Eu espero lá na fila, deixa lá na fila esperando, até completar a quantidade que eu preciso. E aí, sim, trago para a minha atividade. Esse match aqui, ou o assembly aqui, ó, melhor, vamos fazer primeiro o assembly. Marcado o assembly, está dizendo o seguinte, ó, combina essa coleção de itens num único item só. Isso significa o seguinte, se eu deixar o assembly marcado, essas 12 frutas coletadas passa a ser uma embalagem resolvida. Passa a ser uma embalagem resolvida. Então aqui vai entrar 12, e esses 12, a partir daqui, eu estou juntando eles em uma embalagem. Ou seja, tem uma bandeja, vamos dizer lá, de fruta. Eu não contabilizo mais a fruta. Se eu deixar ele não marcado, significa que vai passar 12 frutas. Então, vai depender daquilo que eu quero contabilizar. Se eu quero contabilizar quantidade de frutas, eu não deixo marcado. Se eu quero contabilizar quantidade de bandejas feitas, eu deixo ele marcado, tá? Match, a gente vai usar, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas match é para fazer, quando eu tenho lá a label, aquela etiqueta, e o processo se separou. Então imagine lá que é o pedido o pedido que você fez num restaurante, tá? Então, você faz o pedido, você vai para a mesa esperar, no shopping, você vai para a mesa esperar, ou para a fila esperar, e o teu pedido vai ser executado. No final do processo, você é o pedido 12, por exemplo, pedido 50. A comida 50 tem que juntar com o cliente 50. E quando você faz isso, esse match, é isso, porque eu posso ter na fila aqui, uma pessoa comprou 10 pizzas e outro comprou 1. Só que o que comprou 1, comprou depois. É óbvio que talvez a pizza desse 1 vai ficar pronta antes das 50 anteriores. Então, eu tenho que ter certo o cliente 50 com o pedido 50, o cliente 49 com o pedido 49. Então, pode ser que aqui na fila, o cliente 49 pediu as 50 pizzas, não está pronto. Aí chegou o cliente 50 na fila e a pizza 50 foi feita. A pizza 50 terminou. O cliente 50 falou, opa, sou eu, juntei os dois, fiz um match. Tá? Então, quando eu marcar aqui o match, eu vou juntar pelas labels mais de um item de trabalho vindo de 2 filas diferentes. Tá? Basicamente é isso. Isso é o que importa, que é o que a gente acaba usando. Tá? Muito bem. Então, aqui no routine, eu fiz o collect de 12. Aqui é fixo 5 minutos. No suco, deixa eu lembrar qual que é o valor. Suco era fixo 30 minutos sem frutas. Então vamos configurar aqui também. Fixo. Quantos minutos? Estou ficando maluco. 30 minutos. E lá no routine, na entrada, eu vou coletar 100 frutas. Não coleto enquanto não tiver as 100 frutas disponíveis na fila. Ok? E aqui nos rejeitos são 50 frutas, 40 minutos. Então, fixo 40 minutos. Routine, vou coletar de 50 em 50. Também não vou coletar, ou seja, não vou fazer o esmagamento, ligar a máquina enquanto
as 50 frutas não estiverem disponíveis. Ok. Tá? Então, beleza. Agora, a gente vai passar para o processo de triagem, tá? Aqui a gente já fez. Agora a gente vai criar o label, tá? Então, o label, para fazer a divisão aqui, eu poderia muito bem, deixa eu mostrar aqui a divisão para vocês. A divisão é o seguinte, 55% das frutas são do tipo... Cadê a informação? Tá aqui, ó. 55% das frutas são do tipo 1, 40% do tipo 2 e 5% do tipo 3. O que quer dizer isso? De cada lote que vem, a qualidade A a gente vai chamar de qualidade 1, qualidade B, qualidade 2, qualidade C, qualidade 3. E nós temos uma distribuição que 55% das frutas são do tipo 1, 40% do 2 e 5% do 3. Eu poderia muito bem chegar aqui e fazer o seguinte, ó, routing out, eu posso colocar aqui um percentual e dizer assim, ó, o para fila 1 é 55, para fila 2 é 40, para fila 3 é 5. Funcionaria? Funcionaria. Mas pode ser que eu precise usar essa informação que é fruta da alta qualidade mais para frente no processo. Então, ao invés de fazer isso, eu vou fazer uma ação aqui dentro. Tá? E eu vou adicionar uma label. Tá? Eu vou adicionar uma label. Essa label, então, uma nova label, eu vou chamar de label qualidade. Tá? A gente tem um costume em programação de sempre colocar o tipo da variável, o nome dela antes. Então, aqui no Simulate, a gente acaba usando sempre o LBL, que é o label, e aí eu vou chamar de qualidade. Tá? Eu posso escolher essa label de dois tipos, numérica ou texto. Texto, basicamente, a gente usa somente para fazer estatística, tá? Ela não, a gente não consegue trabalhar com as decisões quando a propriedade da label é texto, porque ele é só um nome. Em compensação, se a gente classifica ela como número, eu consigo dizer assim, olha, a qualidade vai ser do tipo 1, 2 e 3. Eu consigo usar as porcentagens. Tantos por cento é 1, tantos por cento é 2, tantos por cento é 3, porque numericamente eu consigo fazer contas com isso. Então, a maioria das vezes, a maioria esmagadora das vezes, a gente usa uma label do tipo numérica. Muito bem, então tá aqui, ó. Ela apareceu na minha lista de labels, tá? Então, ok. E aí, eu tenho todas as ações que eu posso fazer nessa label. Por exemplo, se eu escrevo aqui no change, eu não faço nada nela. Eu simplesmente etiqueto sem fazer nada. É uma etiqueta em branco. Não faz sentido. Que ação que eu posso fazer? Eu posso fazer um incremento quando eu quero dar um número. Então, por exemplo, o cliente que vai ser atendido no caixa, a gente é chamado por uma senha, é um incremento. Então, o primeiro cliente vai ser o 1, o segundo é o 2, o terceiro é o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, até para depois a gente usar o match lá na frente. Então, a gente usa um incremento aqui, tá? Decremento é porque eu posso ter alguma coisa que eu estou contando a cada atividade, por exemplo, somando alguma coisa ou agregando uma peça, e a partir de um certo momento eu tenho que diminuir isso. Então eu estou diminuindo essa conta. Aí eu posso dizer o seguinte: ao invés de eu usar essa label para identificação do que é a peça, eu posso identificar via label quantos agregados eu estou fazendo naquela peça. Eu coloquei uma peça, depois coloquei duas, coloquei três, coloquei quatro, coloquei cinco. Agora eu tenho que começar a tirar. Aí eu tirei uma, tirei duas, tirei três. Então, no final desse processo, dependendo da sequência, quantos que ficou nessa label para esse work item. Então, eu uso o incremento e decremento aqui. Adicionar
um valor, eu mudei aqui o 7, pulei de propósito, tá? Eu vou colocar uma quantidade maior do que 1, tá? Multiplicar a mesma coisa, mas o que importa para nós aqui é set. Set é um conjunto, tá? É um conjunto. Então, eu estou dizendo o seguinte, dentro dessa triagem, dentro dessa propriedade da atividade, ó, activity properties, aqui, dentro dessa atividade, eu vou pegar essa label, qualidade, e vou dizer o seguinte, eu vou criar uma distribuição para ela aqui, tá? Uma distribuição. É uma distribuição fixa, normal. Eu tenho que colocar essa distribuição porque eu quero classificar aqui, nessa triagem, pela label. Eu quero dizer assim, se for da atividade A, vai para a fila do embala. Se for da qualidade B, vai para a fila do suco. Se for da qualidade C, vai para rejeito. Então, eu tenho que criar a minha distribuição empírica. Então, a gente fez na aula passada, eu vou fazer de novo. Eu vou criar uma nova distribuição. A gente tinha colocado um nome na distribuição, lembram? Hoje a gente vai aqui, ó, criar uma distribuição nova chamada de probabilidade, baseado em probabilidade, tá? Muito bem. Vamos colocar. Como que a gente vai criar? Então, vou dar um nome para ela lá, o nome qualidade. E aí eu posso fazer aqui de duas maneiras, tá? Eu posso vir aqui e dizer o seguinte, para o valor 1, eu quero 55%. Para o valor 2, eu quero 45%. Para o valor 3, eu quero 5%. Ó, ixi, deu erro, tá vendo? Colocar na mão aqui é muito ruim. É horrível fazer isso aqui. Tá? O que a gente acaba fazendo? Vejam que a sequência aqui é percentual e valor, tá? Eu vou cancelar, vou fazer de novo aqui, ó. Nova probabilidade, vou colocar ali, ó, qualidade. Tem uma maneira bem mais fácil quando a gente quer criar. A gente vai no Excel e diz assim, 55, o valor é 1. 45%, o valor é 2. 5%, o valor é 3. Tá? Então, aqui a probabilidade é que o valor. Ctrl C, venho aqui, deixa eu copiar de novo lá que sumiu, Ctrl C, por isso que ele estava colando, cola a distribuição. Ó. Aqui é 55, 45 e 5. Ah, não, deixa eu cancelar, fazer de novo aqui. Professor, mas é porque não tem que dar 100? Ah, não é 45, é 40, né? Por isso que tá errado, Obrigado. Eu falei uma coisa e fiz outra. Ctrl C, por isso que tá dando errado. Obrigado, João. Tá aqui. Beleza, fechou. Tá vendo? Então é a melhor maneira de fazer. Agora, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, dando o OK aqui, a distribuição é a qualidade, ó. Então, o que ele vai fazer? Nessa atividade de triagem, eu tenho uma ação que colhe uma etiqueta chamada qualidade, e essa qualidade siga essa distribuição. 55% vai ter o valor 1, 40% o valor 2 e 5% o valor 3. Tá? Aí, óbvio, tem que fechar 100%, né? Por isso que tá dando um erro. Né? Nem tinha percebido. Entenderam? Então, aqui eu não fiz absolutamente nada na propriedade em si ainda. Na atividade em si. Eu simplesmente criei uma ação, veja, routine é como vai entrar esse work item nessa atividade. Routine out é como vai sair o work item daqui para as respectivas filas. Ações é tudo aquilo que eu falo, que eu faço aqui nessa atividade. Então, o que eu estou fazendo ali? Quando eu fiz uma ação de colar um label ali e dizer 55% é 1, 42 e 5 é 3, ele está etiquetando.
é como se ele estivesse olhando e etiquetando isso. Agora sim, eu vou olhar quanto tempo demora para fazer essa atividade aqui. Deixa eu, acho que é 5 minutos por fruta. Ah, 30 segundos, ó, leva 30 segundos por fruta. Então, aqui agora eu vou colocar aqui, ó, fixo, aqui está em minutos, então 0,5 ou 0,5 ele vai entender. Então, a cada 0,5 ele vai pegar uma única fruta, vai classificar na ação que eu estou fazendo, que é etiquetar com a label e probabilisticamente falando, ele vai dizer se ele é do tipo 1, tipo 2, tipo 3. Agora sim eu vou dizer, pelo routing out, ó, pelo routing out eu vou dizer assim, classifique ela da seguinte forma, pela label qualidade, o que for 1 vai para a fila embala, o que for 2 vai para a fila suco, o que for 3 vai para a fila rejeito. Eu posso trocar aqui, ó, a ordem que eu quiser, tá? Ó, eu posso trocar. Mas é 1 embala, que é 55%, 2 suco, 40%, 3 rejeito, 5%. Pela label, tá? Então, às vezes fica mais fácil eu usar label do que usar diretamente um routing out aqui por probabilidade, tá? Cadê? Por percentual. É mais fácil usar label, porque na label eu consigo depois controlar isso. Se eu preciso usar de alguma forma lá, fazer um match, alguma coisa assim. Tudo bem? Então isso é a label, basicamente é isso, né? Sabendo isso, o resto é bem tranquilo de a gente fazer. Então agora a gente pode olhar aqui, ó, vamos rodar para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Olha só, entrou 5.200 frutas, saíram 237 embalagens, 20 bateladas de suco, cada suco tinha 100 frutas, e 5 bateladas de rejeito. Veja que ficou 71 na fila aqui. Isso significa que eu não juntei 100 ainda para fazer mais um processo do suco. Aqui eu preciso de 50. No final desses 4.800 minutos, ficaram 34. Então eu não juntei, perceberam? Vejam que a resposta aqui está dando em 237, ou seja, em embalagens. Ah, eu quero ver em frutas. Eu venho aqui na atividade. E eu tiro o assembly. Eu nem sei como que fala assembly em inglês, tá, gente? Perdão a minha pronúncia aí, mas eu acho que eu acostumei tanto a falar assembly que nem sei se a pronúncia está correta até. Às vezes chega a ser horrível, né? Escutar isso aí. Mas vamos lá. Então agora vou rodar de novo, ó. Eu só mexi no embala. Tá vendo? Eu deixei desmarcada aquela opção do assemble lá e aqui agora eu tenho em quantidade de frutas. Se eu pegar dos 2.844 e dividir por 12, vai dar os 237 que a gente tinha feito anteriormente. Tá? Então, assim que eu uso, o uso do label. Então, a gente etiqueta ele, marca o que a gente tem que marcar, e a partir daí a gente pode usar tanto para fazer a distribuição para as filas, quanto eu posso depois separar esse item para duas coisas. Vamos dizer o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Vamos pegar aqui. Vou tirar essa. Vou fazer daqui, eu vou fazer duas filas, tá? Aqui não tá lá na lista, estou fazendo a mais, tá? Eu vou fazer duas filas. Aqui vai passar por um processo. Aqui vai passar por outro processo. Esses dois aqui vai para uma fila. Aí aqui eles vão para a mesma atividade no final. E aí sai. Vamos grudar aqui.
Né? Então, eu poderia muito bem aqui, né, nessa embalagem, eu poderia separar, por exemplo, embalei. O pedido vem para cá e a fruta vem para cá. Com o pedido eu crio a nota fiscal e com a embalagem eu faço mais algum processo qualquer lá, né? E aí depois eu tenho que juntar. Então aqui, ó, por exemplo, eu posso criar uma ação, criar uma outra label, uma nova label chamada LBL, sei lá, estou inventando aqui, tá? Nota fiscal, pronto. Nota fiscal. Ok. Ok. Essa nota fiscal vai ser um incremento, ou seja, nota fiscal 1, 2, 3, 4, 5, etc. Tá? E aqui no routing out, opa, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou separar por label, por nota fiscal. Tá? Opa, cancela, eu vou fazer aqui, ação. Ação, incremento, ok. Aí no routing out, eu vou, cadê aqui? Aqui, betting, tá aqui, achei o que eu queria, tá? Betting. Aqui eu vou separar em 2, tá? Fixo. O que eu tô dizendo? Que aquela uma embalagem que eu fiz, eu vou separar em 2, tá? E eu vou colocar aqui circulate. Ou seja, como ele tem de uma embalagem, ele vai separar em 2 processos, um que é a nota fiscal e um que é a fruta em si, ele vai jogar um para cá, 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 um para cá. Só que aqui eu estou marcando a label nele. Ele tem uma label marcada nela. Eu fiz uma ação aqui, ok. Ó, eu fiz uma ação aqui, que é pegar a nota fiscal e incrementar. Aí eu vou separar ela aqui, circulate, fazendo um batching, separando em 2. É o mesmo work item que eu vou separar em 2. Ok. Tá? Ok. E ok. Aí aqui eu faço uma atividade qualquer lá, por exemplo, que é a emissão da nota. Então, um fixo, 2 minutos. E aqui eu vou fazer uma atividade qualquer lá, que sei lá, a limpeza do plástico que vai em cima, que ele demora 1 minuto. Muito bem. Ele fez para cá, mandou para cá, mandou para cá. Nessa atividade aqui eu só vou juntar de novo. Então o meu routine, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou coletar um match pela nota fiscal. Ó, vou coletar e vou juntar todos eles um match pela nota fiscal. Certo? Um da fila 1 e um da fila de baixo. Eu poderia mudar, eu poderia pegar 2 daqui e 1 daqui, 5 daqui, 7 daqui, quantos eu quiser. Mas aqui, se eu mudar aqui, ó, 3, ó, ele vira 3. Não, mas eu quero 1 da fila 7, lá de cima, e 1 da fila 8. Como que eu vou juntar esses? Vou fazer um match pela nota fiscal, ou seja, pelo mesmo número. Entenderam agora como é que usa? E agora acabou. Deixa eu rodar aqui. Deixa eu fazer mais devagarzinho, só para vocês verem. Ó, ele vem aqui, deixa eu um pouquinho mais rápido. Ó, juntou lá 12, ó. Ele vai passando aqui, ó, uma atividade, aí ele vai juntando. Quando juntar, ele manda para frente. Tudo bem? Então esse é o match, assim que a gente usa o match. Beleza, pessoal? Acho que com isso vocês conseguem fazer agora chover no Simulate aí. Beleza? Então por hoje era isso só. Deixa eu parar de gravar.